Na vida maior. Lembra a criatura querida, que não mais te compartilha as experiências no plano físico, não por pessoa que desapareceu para sempre, e sim a feição de criatura invisível, mas não de todo ausente. Os que rumaram para outros caminhos, além das fronteiras que marcam a desencarnação, também lutam e amam, sofrem e se renovam. Enfeita-lhes a memória com as melhores lembranças que consigas enfileirar e busca tranquilizá-los com o apoio de tua conformidade e de teu amor. Se te deixas vencer pela angústia, ao recordar-lhes a imagem, sempre que vejam em sintonia mental contigo, ei-los que suportam angústia maior, de vez que passam a carregar as próprias aflições sobretaxadas com as tuas. Compadece-te dos entes amados que te procederam na romagem da grande renovação. Chora, quando não possas evitar o pranto que se te derrama da alma. No entanto, converte, quanto possível, as próprias lágrimas em bênção de trabalho e preces de esperança, porquanto eles todos te ouvem o coração na vida superior, sequiosos de se reunirem contigo para o reencontro no trabalho do próprio aperfeiçoamento, à procura do amor sem Deus. Com essa leitura, nós hoje estamos dando início aos nossos trabalhos. Na noite de hoje, nós vamos dar continuidade no primeiro tema da noite, que o tema central vem do livro Sombra para a Luz. E o título do trabalho da noite tem muito a ver com a leitura que a gente fez aqui, Perda de Entes Queridos. É um título, é um trabalho muito interessante que o nosso irmão aqui, senhor Gersino, vai trazer para nós esse esclarecimento, porque é um tema muito atual todos os dias na nossa vida, porque todos nós, de alguma forma, já convivemos com essa situação. Então, nós temos aí a doutrina dos Espíritos para nos esclarecer sobre esse tema. Senhor Gersino, fique à vontade. O senhor tem até às 21 horas. Boa noite a todos. Muita paz, muita luz. Levantar só um pouquinho, pode? Que aí eu não... Fica melhor. Nós estamos agradecendo a oportunidade, né? E nós estamos aqui para falar sobre este assunto que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, né?
no tópico 21, que trata exatamente desse assunto que é perda de pessoas amadas ou perdas dos parentes, né? E como é que a gente iniciaria isso? Pensando exatamente na que a lição nos trouxe, né? Raramente tem alguém que não experimentou na sua jornada a perda de algum ente, né? De um parente, de um amigo, e que desencarnou. E a gente percebe com muita facilidade que nem todo mundo está, vamos falar assim, conformado, né, com essa situação. Por exemplo, domingo mesmo eu tive uma senhora que foi lá chorosa mesmo, porque a mãe desencarnou tem 15 dias. Né? Você vê, 15 dias é muito pouco tempo, mas é uma pessoa que já estava doente, né, já estava, né, no fim de vida, mas mesmo assim a gente ainda tem uma certa dificuldade, né? A primeira coisa que nós temos que entender é que a vida no planeta Terra, ela não é uma coisa como muitos pensam, né? Eu costumo falar que a gente tem que ter um outro olhar para a própria vida para poder, então, compreender o tema que a gente vai tentar desenvolver. Eu costumo citar muito a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec diz o seguinte: qual o objetivo da reencarnação, em que se baseia, né? O objetivo da reencarnação. E os Espíritos respondem que a reencarnação é uma imposição de Deus visando o progresso do Espírito. Então, essa é a primeira frase. Então, ele está deixando bem claro o seguinte, que não adianta a gente questionar muito, que ele vai falar que a reencarnação é uma imposição. Se é uma imposição, a gente tem que entender que a gente está aqui e não tinha outro jeito, né? Era uma imposição mesmo, visando o nosso progresso, e todo mundo que veio a este mundo terá que deixá-lo, né? Porque ainda faz parte da nossa vida humana o nascer e o desencarnar. Não tem jeito, é um tempo que a gente vai precisar. Este tempo é muito variado de pessoa a pessoa, né? Então não existe uma data específica ou um tempo específico para que nós venhamos a viver na Terra. De tal maneira que a gente vê desencarne de todas as idades, né? E de todas as situações. Então, essa situação nos remete, então, a esse pensamento. Então, tem dois textos que eu gosto muito, que é o próprio Evangelho, né? Esse tópico que fala de perdas de almas queridas, e coisas assim, e também a carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, nos versos 35 e seguinte, que é o que a gente vai tentar desenvolver na noite. Por quê? Porque a gente quer que no final da reunião a gente esteja bem mais tranquilo em relação aos que já partiram e também nos preparando para aqueles que vão partir, né? Então, não tem jeito de a gente falar assim, eu não vou ter na minha vida um caminhar que não vai ter uma desencarnação, e muitas das vezes uma desencarnação inesperada, né? Porque eu costumo falar que tem hora a gente até assusta, né? Recentemente mesmo eu passei por uma experiência assim, não de família, mas você olha assim, a pessoa está saudável, 2 meses depois foi embora, né? Eu pego a minha irmã, por exemplo, está fazendo quase 6 meses, estava tranquila, de uma hora para outra adoeceu no domingo, na quarta-feira desencarnou, você não estava esperando, né? Então, esses lances que a gente tem que entender que faz parte, né? E aí, no Evangelho aqui, quando ele vai tratar desse assunto, ele coloca 2 pontos muito interessantes, porque ele junta aqui a perda de pessoas amadas e ele coloca também mortes prematuras, né? E ele juntando esses 2 textos, ele coloca então para nós uma razão muito tranquila da gente entender, né? Então, a primeira coisa que nós vamos ter que entender é que, eu falo assim, não existe morte, né? É engraçado isso. Eu falo assim, o meu irmão fala assim, você está equivocado. Não, não estou não. Não existe morte. Só existe vida, né? A reencarnação não tem nada a ver com o que a gente está pensando sobre morte. A reencarnação é uma imposição visando o aprendizado da vida, né? Então, por exemplo, esses dias eu vi um senhor falando um interessante assunto,
em que uma pessoa assistiu o filme Nosso Lar, o primeiro, né? E ligou para ele questionando, falou assim, se existe aquele, né, lugar lá, aquela cidade, para que a gente reencarna? Né? Então, a primeira pergunta que ele fez, por que nós viemos fazer aqui? Se lá de lá é melhor, mais tranquilo? Ele foi colocando os pontos de vista. E aí, engraçado, ele falou o seguinte, do lado de lá, a gente vê no livro dos Espíritos falando que a vida real é a vida do Espírito. Né? A vida real é a vida do Espírito. Não significa com isso que seja para viver no plano espiritual. Não é isso. É uma vida espírita para ser vivida, inclusive, na Terra. A diferença está em que a Terra, na atual conjuntura, ela é para espíritos encarnados no nível em que nós estamos vivendo. Mas num futuro bem um pouquinho distante, nós veremos no plano físico, entre aspas, espíritos vivendo como se fossem espíritos desencarnados. Né? Isso a gente vê no capítulo 3 do Evangelho, quando ele está falando do progresso, né? Que nós vamos nos progredindo espiritualmente, vamos nos ficando mais rarefeitos, né? Mais leves, mais sutis, ao ponto que até o perispírito vai se confundir com o nosso chamado corpo mental. Né? Então, é aí que nós temos que entender que há planetas, né, órbites, em que os habitantes lá são tão evoluídos, estão tão desmaterializados, que para nós seriam espíritos desencarnados. Né? Eles não têm corpo denso como o nosso. Então, esse é o ponto da gente entender. E é engraçado que a gente tem que entender que esse processo de desmaterialização se faz sobre cada encarnação que nós estamos tendo na Terra, e cada experiência a gente vai desalojando um pouco da materialidade até chegar à condição de espírito realmente puros, aonde essa morte já não vem a ser mais necessário para nos impor sofrimento, porque a gente então ali entendeu que não existe morte. Né? Então, um parente nosso que desencarna, a gente tem que entender como é que o processo funciona. Né? Eu vou dar um exemplo assim, prático a respeito. Eu ontem cheguei para minha mãe e fiz um questionamento com ela, porque, igual eu falei, minha irmã desencarnou vai fazer 6 meses, e semana passada eu tive uns 3 sonhos com ela. Então eu tinha certeza que ela estava dormindo, porque eu sei como é que ela desencarnou, qual era o pensamento dela, e é normal a pessoa ficar dormindo um tempo. Eu falei, está dormindo, eu nem me preocupei muito não, só fazendo prece, mas aí eu sonhei com ela. E aí eu cheguei lá ontem na casa de minha mãe, que eu fui dormir com ela, e falei, mãe, e a Maria? Ela falou assim, Gessino, eu vi a Maria 2 vezes, ela apareceu para mim. Então acordou. Então, essa é a ideia, porque para mim vida é isso. Né? Não existe, desencarnou, mas continua a mesma pessoa. Então isso é importante entender. Então, no capítulo de Paulo, que eu falei, tem um versículo 19, em que ele, em 2 traduções diferentes, ele vai falar assim, se a vida do homem se limitar só à vida presente, ele é o mais desgraçado de todos os seres, ou então ele é o mais infeliz de todos os homens. Né? Então, as 2 versões estão aí para a gente entender. Então, ele está falando que se a nossa vida se limitar a isso, a gente vai fazer um questionamento, para que eu estudo, para que eu aprendo, para que eu progrido, para que eu aprendo a fazer as coisas, se morreu, acabou. Né? Então, fica uma coisa assim meia ilógica, e isso é que nós temos que destruir no sentido de crença espiritual. E como nós somos espírita, nós temos no Livro dos Espíritos um capítulo muito rico, que ele fala da volta do espírito, extinto o corpo, à vida espiritual. Então, ele fala assim, no momento do desencarne, né, aquela alma volta ao mundo dos espíritos, de onde ele se apartou momentaneamente. Então, ele diz que a gente deixou aquele mundo, veio para esse, no sentido espiritual e físico, e ficamos aqui um tempo, então ele volta à pátria dos espíritos, de onde ele se ausentou por um pouco tempo. Porque 100 anos na vida de um espírito não significa nada. Às vezes a gente fala que 100 anos é muita coisa, mas quando a gente pensa em 10 mil anos, é nada. Né? Então, é um piscar de olho em relação. Então, aqui no capítulo que a gente vai mencionar, os Espíritos colocaram, e eu falo uma coisa que, para todo mundo, falo assim, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo,
É um capítulo que todo mundo teria que ler e reler algumas vezes. Ali está toda a explicação da nossa vida. O título é Bem-aventurados os aflitos. É o título do capítulo, né? Então ele fala assim: a perda, ou quando a morte física ceifa um dos vossos familiares, arrebatando sem restrições, os mais novos, vamos falar assim, mudar um pouquinho, né? Os mais novos antes dos mais velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e que tem grande futuro e conserva os que já viveram longos anos, cheio de decepções, pois leva os que nos são úteis, né? Leva os que nos são úteis e nos deixam os que para nada mais servem. Pois, no caso assim, ele está colocando, né, os mais velhos. Pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Curiosamente, a hora que eu estava lendo o texto, eu pensei a respeito do que aconteceu lá no Rio, infelizmente, né? Então não estamos questionando o que aconteceu, mas a gente viu muitos jovens, né, que foram desencarnados, né? E aí a gente vai dizer uma coisa engraçada. Como é que a gente entende isso na ótica espírita, baseado nisso que ele está falando? Quantas mães não choram porque as crianças, né, os jovens desencarnaram antes até dos mais velhos? Então é o que ele colocou aqui nesse primeiro parágrafo. Eu lembro de uma reportagem, uma vez, muito interessante, no bom sentido do entendimento, de uma senhora ali em Venda Nova, né, naquela região de Venda Nova, em que o filho dela escorregou um pouquinho para a linha do tráfico, né? Então começou a ter aquele probleminha de tráfico. E a mãe, então, evangélica, né? Não era nem católica nem espírita, fazendo uma prece para Deus, falando assim: Senhor, se for para ele continuar nessa vida, trazendo complicações e piorando a sua vida, que o Senhor o leve. E quando ela estava fazendo essa prece, houve 2 tiros na rua, né? E chegaram falando com ela que o filho dela tinha desencarnado, né? A polícia, confusão com a polícia, ele desencarnou. Aí você pergunta assim: puxa vida, a mãe pede, se for para continuar, que retire. Aí a gente pergunta: como é que funciona isso? Lembra que eu falei que a reencarnação é uma imposição? É como se o nosso mentor, o nosso guia mental, falasse assim: você vai reencarnar e vai seguir essa linha de vida, essa conduta. E lá pelos 20 e poucos anos, a gente começa a fazer tudo errado. Errado mesmo. Aí o nosso mentor do lado de lá fala assim: oh, meu Deus do céu, a coisa está complicando. Do jeito que ele está indo, ele vai piorar a encarnação dele. Ele vai piorar toda a linha de evolução dele. Então, o que ele faz? Ele acaba promovendo o desencarne antecipado e leva a pessoa para o plano espiritual, que para eles uma vida não significa nada. O tempo de 20 anos não significa nada. É como se eu vou tirar você dessa linha que você está, vou tirar das companhias, qualquer coisa assim. Então, um recurso meio, vamos falar assim, violento que ele faz na tentativa de ajudar aquele que ele quer proteger. Então, ele está falando assim: Deus não é justo, pois sacrifica um que é forte, jovem, e deixa outros velhos, né? Então, a gente vê assim, por exemplo, eu vou lá ver minha mãe, por exemplo, eu fico com muita dó dela, porque é uma mulher ativa, tranquila, né? De uma hora para outra, ela está num corpo que não corresponde à expectativa, né? Então, eu fico me perguntando se fosse eu, né? Eu querendo fazer coisa, hoje eu já estou com dificuldade em algumas coisinhas, né? Porque eu falo que cada ano que passa, parece que a perna pesa um pouquinho mais, eu não sei porquê, né? Vai pesando o corpo, né? O corpo já não está correspondendo. Eu fico pensando lá pelos 90, como é que eu vou estar, né? Espero que eu vá antes, né? Mas é um pensamento, né? Então, eu fico vendo ela com 94 anos, lúcida, mas, no entanto, não consegue andar direito, queria ir numa festa, queria fazer isso. Então, essa é a pergunta que ele está... E, no entanto, 50 anos, 40 anos, esse dia eu tive um amigo que desencarnou com 55, outro 46. Puxa vida, né? Então, é essa a pergunta que ele está colocando. Então, ele fala assim: humanos, é neste ponto que precisais elevar acima do terra a terra da vida. Mudar o pensamento. O que é mudar o pensamento? Eu não posso ver na morte um fim. É uma troca de posição onde alguém passa para um outro lado que eu não estou vendo, mas eu tenho certeza que está. Né? Isso é importante entender.
Eu tenho convicção de que os parentes meus que desencarnaram, retirando os que já reencarnaram, estão todos vivos, né? E convivendo com a gente. De vez em quando você sonha com um, sonha com outro, relaciona com um, conversa com um, a vida continua. Então ele fala o seguinte: humanos, é neste ponto que precisais elevar acima do terra a terra o vosso pensamento, né? Então o que ele quer colocar? Para que compreendeis que o bem muitas vezes está aonde julgais ver o mal, e sabeis providência onde pensais divisão de uma fatalidade ou destino, porque a vez de avaliar a justiça divina pela vossa, por que eu vou questionar a obra de Deus, né? Eu costumo falar o seguinte: quando a gente fala assim, esse dia eu vi uma pessoa falando assim, alguns temas nossos que a gente não pode abrir mão. Por exemplo, quando eu falo de Deus, eu tenho que falar de Deus. Não é do Deus humano que o pessoal inventou, não. Para mim, Deus é Deus, né? É aquilo que está na primeira questão. Deus é o Criador incriado, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, eu não tenho que questionar a obra de Deus. Então, para mim, Deus é Senhor absoluto, e qualquer coisa que eu não entendi, não compreendi, Ele sabe. Eu não sei, né? Então, ele fala aqui: porque a vez de avaliar a vossa justiça pela justiça de Deus. Então, como é que eu vou julgar? Por que o senhor deixou desencarnar uma pessoa com 20 e conserva essa na cama, por exemplo, com 90, 95, 100 anos, como eu conheço, né? Então, a pergunta que ele está fazendo. Aí ele coloca assim: podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos afligir penas cruéis? Será que Deus faz isso, né? Impondo um capricho por sofrimento? Será que Ele gosta do nosso sofrimento? É a pergunta, né? Quando a gente vê aqui a questão do Livro dos Espíritos, a 1003, que eu sempre repito para vocês, fala assim: é arbitrário, sujeito a uma lei qualquer, o sofrimento do culpado? E ele fala que Deus jamais obra caprichosamente, mas tudo no universo é regido por leis. Então tem leis funcionando, né? Então ele coloca o seguinte: não é assim. Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Então, por quê? Então, por que a pessoa não desencarnou ainda, está lá naquele sofrimento, naquela angústia? Porque tem uma razão. Por que aquele desencarnou cedo? Tem uma razão, né? Para ver que na questão seguinte, no tópico seguinte, que é o 22, nós não vamos chegar lá, ele fala o seguinte: se fosse homem de bem, teria morrido. É uma coisa engraçada, né? Se fosse homem de bem, teria... Ele fala que é muito comum uma pessoa, às vezes, que está no caminho, às vezes, um pouco errado, prolonga-se a vida dele muito mais tempo do que uma pessoa, às vezes, que está tranquila e serena. Cumpriu sua obrigação, 60 anos, está indo embora. Então, a gente acha que foi uma coisa errada aquela pessoa desencarnar cedo, e não é, né? Para nós, espírita, não. Prova é que tem um outro trecho, no mesmo capítulo aqui, que ele fala o seguinte: é como se nós estivéssemos numa cela preso e chega ali uma vara de soltura para um de nossos familiares. E a gente fala que você não vai ser solto, não. Você tem que ficar com a gente. Está todo mundo preso, fica preso. Então, se a liberdade foi concedida a um, significa que aquele já cumpriu a sua sentença, e aos outros ainda cabe um tempo de penúria naquela cela. Então, esse é o ponto em questão. Se nós ainda estamos encarnados, a gente tem que avaliar. Nós estamos sendo muito úteis ao ponto de não poder ser tirado na hora, ou a gente ainda está cometendo muito erro e é dado-nos o tempo para poder corrigir. Então, é isso que ele já coloca aqui. Seja o que for que aconteça, tudo tem uma razão de ser. Né? Então, ele fala assim: olhai com o melhor olhar, né? Vai falar assim: melhor todas as dores que vos advêm, neles encontrareis sempre uma razão divina, razão regeneradora. E as vossas misérias e interesses se tornaria tão secundária que considerariam, né, vamos colocar assim, que você atiraria aos últimos planos esse pensamento de que aquilo é errado. Então isso é importante entender. Então, quando um parente nosso desencarna, eu falo que eu tenho uma grande dificuldade em velório, porque lá está todo mundo chorando e eu estou com vontade de... Meus parabéns, felicidade, que alegria, né? Aquilo é bom, gente, né? Quando o Salomão fala que há mais alegria num velório do que num casamento, talvez a gente não entende isso, né? Então, ali, a gente está entendendo uma libertação de alguém,
né? Não é uma prisão. Eu costumo falar que o exemplo mais prático que a gente tem da vida é que todo mundo nasce chorando, né? Na hora de desencarnar, eu não me lembro de uma pessoa que viesse desencarnar chorando. Eu nunca vi. Eu já vi um punhado de gente desencarnando, eu já trabalhei em hospital, né? Então, eu já vi muita gente desencarnando na minha mão lá, ninguém chorava, né? Mas nasce todo mundo chorando. Então, aí você vê como é que é complicado. Para ver quando você vai na questão 400 do Livro dos Espíritos, que ele fala assim, agrada ao Espírito a vida encarnada? A pergunta é essa, agrada ao Espírito a vida encarnada? Ele responde assim, é como se perguntasse ao encarcerado se lhe agrada o cárcere. Então, olha para você ver o que ele coloca lá. O espírito em si, o espírito, ele anseia o momento de sua libertação. Aí você fala assim, isso é mentira, porque eu não quero morrer. Não é você que não quer morrer. Quem não quer morrer é seu corpo. O seu corpo cobra a sua presença. O instinto de conservação grita alto e nos retém preso ao corpo. Ele fala lá que se não fosse o instinto de conservação, com muita facilidade nós deixaríamos o corpo, né? Eu não sei se vocês já lidaram com pessoas que tiveram um desdobramento espiritual bem tranquilo, ao ponto de abandonar com muita facilidade o corpo físico. Trazer essa pessoa para o corpo dá um trabalho que vocês não têm noção. Eu já vi espírito falar comigo assim, eu não volto para aí de jeito nenhum. E eu sei, você não pode me largar na mão, você vai morrer aqui na reunião mediúnica de jeito nenhum. Quer dizer, a pessoa não quer voltar, porque ela está vendo maravilhas. E você quer que a pessoa voltar para um mundo desse? É complicado. Mas como a gente tem a visão no físico, somente que o corpo compreende e entende, a gente acha isso aqui uma maravilha e quer viver, né, gozando todas as delícias do mundo. Mas na hora que desencarnar, a gente vai falar, por que eu não vim antes, né? É uma pergunta simples assim. Aí ele coloca isso aqui para a gente entender que quando nós pensarmos que a morte é uma libertação, tudo mais será considerado segundo plano, né? Ainda hoje eu estava falando comigo, nós estávamos lá discutindo sobre culinária, curso de culinária, né? O cara falou assim, R$2.000 por mês. Eu falei, oh meu Deus do céu, arroz e carne moída, arroz e ovo me basta a vida toda. Não precisa mais do que isso, né? E a pessoa começa a fazer aquelas comidas como é que é? Requentada, não, rebuscada de coisa. Minha mãe fala de muriganga, da coisa lá, que desenho. Para que aquilo, né? É arroz, feijão, né? Acabou. Mas é um interessante pensar, né? A gente já está vivendo no outro patamar. Por que eu me alimento? Porque o corpo tem que ficar vivo, eu tenho uma responsabilidade sobre o corpo. Fora isso, não, né? Então ele fala assim, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que funge, no caso, pune a família respeitável, dilacerando corações de mães e fazem com que, antes do tempo, embranqueça o cabelo dos pais. Então, olha a frase aqui, às vezes é preferível a gente ter um ente querido que está se desviando, que ele venha desencarnar, né? Do que a gente querer que ele mantenha-se ao nosso lado, complicando espiritualmente. Fala lá que a gente não degenera, né? O Livro dos Espíritos fala isso, que o espírito não degenera. Mas a gente pode voltar à encarnação passada, né? Ser o que éramos na encarnação passada. E na encarnação passada a gente não era boa gente, né? Então a gente fez um punhado de promessas de não repetir os erros da vida passada. Só que quando chega aqui, começamos a relembrar os fatos, a gente acaba incidindo em repetir os mesmos erros. Então, nessa hora, é preferível que a gente volte e fale, e aí? Você prometeu melhorar, não está melhorando, né? Vamos repensar, né? Reprogramar tudo de novo. Então, ele está colocando isso aqui para a gente entender que, às vezes, vai fazer um pai sofrer muito mais, né, do que aquela pessoa continuar viva naquele momento. Eu lembro, por exemplo, eu tinha um vizinho, eu comentei isso há poucos dias, não me lembro, numa casa aí, e ele chamava-se Pedro, e ele tinha 2 filhos, e um deles foi picado por um escorpião. No tempo antigo, não é de hoje, já tem bastante tempo, já tem uns 45, 50 anos atrás, nem me lembro, não é mais de 50 anos. E ele levou o filho dele para a Santa Casa, era o único hospital que tinha em Belo Horizonte na época, lá no 8º andar.
E ele falou que o filho dele foi piorando, o médico falou que não ia resistir, não tinha os recursos que temos hoje, né? E ele então começou a pensar em suicidar o pai, e ele tenta pular pela janela. Não tinha nem grade naquela época, né? E ele fala que quando ele foi pular, apareceu um quadro. E nesse quadro ele via a Rádio Patrulha, que tinha na época, né, que chamava Rádio Patrulha, e o filho dele dentro da Rádio Patrulha, os guardas chicoteando o menino, né? Então ele entendeu que os espíritos, ou que Deus havia tirado, porque ele ia se tornar um marginal no futuro, então ele aceitou aquela situação. Então, olha para você que coisa engraçada com relação ao que está escrito aqui para a gente entender. Então ele fala, frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que vai e que assim preserva da miséria da vida, ou das seduções e talvez que acarretasse, no caso, a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor da idade, ou na flor dos anos. É que Deus julga não convir ou não ser bom para ele permanecer mais tempo na terra. Olha para você ver que coisa interessante. Então a gente tem que entender isso, que às vezes a gente começa a entender de uma outra maneira. Um parente nosso está ali, novo, está desencarnando, está tudo tranquilo. Se for velho, a gente ainda aceita com mais facilidade. Mas então ele colocou esses dois assuntos para a gente refletir na vida de uma maneira diferente. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que não é como a gente pensa, eu tenho que olhar o relógio, que a vida seja tão complicada no sentido de perda de um parente, tá bom? Então ficou claro isso aqui para a gente entender. Aí eu queria trazer para vocês a respeito do que eu encontrei no Novo Testamento. Quando eu encontrei na época, eu achei muito interessante, porque nós somos espírita, e aqui quem está falando já não é nem da doutrina espírita, mas uma carta de Paulo aos Coríntios, né? E ele está falando de não fala de ressuscitados, né? E curiosamente, quando você entende o texto, você vai ver que Paulo está se referindo a uma coisa interessante. Ele considera como os espíritos a vida real, a vida do espírito. Então, quando a pessoa reencarna, ele considera que aquilo é a morte. Então, para eles, quando nós estamos vivos no plano físico, é como se nós tivéssemos morrido para a vida do espírito. E é verdade, porque você imagina bem, eu sei muita coisa, né, que o meu corpo não sabe. É coisa interessante falar isso, mas é verdade. Prova é que eu não sei se vocês já tiveram a experiência de pegar um livro para ler, e quando você começa a ler o livro, você fala assim, engraçado, eu já li esse livro, né? Então você tem essa nítida impressão, foi engraçado, eu já li esse livro, né? Eu lembro quando eu fui ler o Livro dos Espíritos, eu já li isso, né? Entendo isso, entendi com facilidade. Então aí é que está a grande chave da coisa. Quando nós reencarnamos, nós recebemos um corpo totalmente vazio. Ele não tem nenhum pensamento, ele não tem nenhuma memória, né? HD virgem, né? Tá zerado. Nós começamos a alimentar o nosso corpo com informações. E toda informação que nós alimentamos o corpo está referindo-se à vida encarnada. Então, a coisa do espírito é como se a gente tivesse morrido. Então, Paulo pergunta assim, e os ressuscitados? Em que corpos vêm? Então, quando ele está falando isso, ele está falando daquelas pessoas que estão chegando na pátria do espírito desencarnado. Então, quando ele fala, diz que ele coloca assim, mas alguém dirá, como ressuscita os mortos? Lembra do pensamento que eu falei? Em que corpo vem? Em que corpo vem? Né? Insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Primeiro tem que julgar na terra, e quando a gente põe na terra, nasce na terra, mas primeiro morre, né? Morreu. Então ele coloca assim, e quando semeia, não semeias o corpo que há de ter, mas simples grão, como do trigo ou de qualquer outra semente, mas que Deus lhe dará o corpo que ele lhe aprouver dar, e cada uma das sementes a seu corpo apropriado. Cada pessoa, seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra dos peixes e outra de outras aves. Aí na 40 ele fala assim, para a gente entender. Também há corpos celestiais e corpos terrestres.
Um, sem dúvida, é a glória celestial e a outra dos terrestres. Então, ficou claro aqui no 40 o que a doutrina espírita nos fala sobre perispírito, né? Quer dizer, um tem corpo carnal, material, físico, e o outro espiritual. Então ele fala assim, porque se também há corpos celestiais e há corpos terrestres. E é sem dúvida, um é a glória celestial e a outra a glória dos terrestres. Então quando eu estou encarnado, para mim, é isso aqui. Quando eu estou do lado de lá, é do lado de lá. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, outra a glória das estrelas, mas até entre as estrelas há diferença de esplendor. Pois também é assim a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Semeia-se um corpo na corrupção. Semear é jogar na terra, né? Então a gente nasce com as nossas imperfeições de vida passada. Semeia-se na terra. No caso, quando eu vim para cá, eu vim com meus defeitos. Então ele fala assim, semeia-se, no caso, na incorrupção, semeia-se na desonra, e ressuscita-se na glória. Semeia-se na fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se num corpo natural, carnal, ressuscita-se num corpo espiritual. Porque se há um corpo natural, que é o que nós somos tendo, há também um corpo espiritual. Então por que eu vou ter minha morte? Paulo está afirmando para mim aqui no 44 que semeia-se num corpo natural, que é semeadura, semear é jogar na terra, colocar matéria, colocar terra, né? Nós somos terra, né? E ele fala o seguinte, ressuscita-se num corpo espiritual. Então, na hora que eu desencarno, é a ressurreição do espírito. Então, como é que o nosso parente vai acordar do lado de lá? Num corpo espiritual. Tá assim? Dúvida até aí não, né? Mas tem uma coisa interessante que a gente fala assim, como é que é esse corpo? Eu estou lendo Paulo para a gente entender uma coisa. A doutrina espírita está ali, claro, para a gente entender. Mas aqui está na carta de Paulo. E ele fala o seguinte, pois assim também está escrito. O primeiro homem foi Adão, no sentido de físico, feito alma vivente. O último Adão, porém, é o espírito que dá vida. Mas não é o primeiro, o espiritual, e sim o natural. Primeira fase humana, né? Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu, é espiritual. E como foi o primeiro homem? Eu estou lendo todo para a gente entender. O homem terreno, pois também assim os demais homens terrenos, como o homem o é. E aí vem a coisa mais importante que a gente vai colocar. Ele fala assim na 49. Porque assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. Como é que eu vou entender isso? Lembra quando a doutrina espírita fala que se nós impusermos a nosso perispíritos deformidades, a gente vai desencarnar com os nossos complicadores, né? Cada um vai levar consigo as suas mazelas. E se já chegarmos do lado de lá, não tiver um jeito da gente corrigir, e a gente for reencarnar de novo, a gente vai reencarnar com as nossas mazelas? Por exemplo, como é que a gente justifica uma criança que nasce com asma, bronquite? Vou dar um exemplo simples, né? Ou algumas doenças crônicas, um punhado de doenças que a gente vai falar, como é que a criança nasce com isso, né? Como é que Deus permite? Aí ele está aqui a chave que ele colocou no 49 para nós. Porque assim como trazemos a imagem do que é terreno, trazemos a imagem do que é celestial. Tem um livro, Fisiologia da Alma, Tanagildo fala uma coisa engraçada. Vocês poderão me reconhecer como uma criança de 8 anos com um bom pulmão, porque sempre me preocupei com a respiração e fiz respiração, né? Exercício respiratório. Então eu vou ser uma criança que vai ter um bom pulmão, porque ele levou um corpo perfeito e traz um corpo perfeito. Então as mazelas que nós levamos não significa que todas elas voltarão conosco, né? Porque eu falo assim, no plano espiritual tem hospital, tem tratamento, tem um punhado de coisa. Aí vale muito os nossos bônus horas para poder essas correções. Mas tem muitas doenças que nós estamos levando, né? E se a gente não souber equacionar isso, é perigoso voltar naquela que é necessário somatizar
as nossas enfermidades para a purificação. Então, eu acho que Paulo entendeu isso. E ele entendeu isso por alguns desdobramentos que a gente, quando lê Paulo e Estevão, a gente entende isso. Então, ele, repetindo, ele fala assim, porque assim como trazemos a imagem do que é terreno, como é que eu vou encontrar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, minhas irmãs, meus parentes de modo geral? Do jeito que eles eram. Né? Então, quando eu desencarnar, é bem provável que eu encontre algum dos meus parentes e não vou ter nenhuma dificuldade de identificá-los. Porque eles serão exatamente aquelas pessoas. Lembra que a gente falou que não existe morte, só existe vida? Eles perderam a materialidade, mas não perderam a aparência. Né? Os nossos parentes estão vivos, do mesmo modo, do mesmo jeito que eram. Então ele fala assim, com muita facilidade. Então trouxe a imagem do que é terreno. E chegando lá, na hora de reencarnar, vai trazer a imagem do que é celestial. Então, qual é o corpo que eu estou usando hoje? A cópia do meu perispírito. Né? E esse perispírito é aquele que eu estou evoluindo há alguns milhares de anos. E o melhor que eu consegui fazer para o meu corpo é isso que eu tenho hoje. Não tem jeito, eu vou ter que melhorar. Né? Então, vai melhorando devagarzinho. Essa é a ideia de encarnação em encarnação, através da genética da vida, que a gente vai fazendo esses, cada dia numa família, cada dia num corpo diferente, né? E aí ele fala no 50, isso vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino dos céus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E eis que eu vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Por que ele falou isso? Pouco dia uma pessoa perguntou assim, as pessoas ficam dormindo mesmo no plano espiritual? Fala, fica. Eu conheço o espírito que, segundo o André Luiz, ficou dormindo 2000 anos. A pessoa acreditou que ela morreu, acabou, ficar dormindo, acabou. Não quer acordar de jeito nenhum. Porque ele sabe que ele tem, né, consequências com seus atos e vai ter que responder. Né? Então ele prefere ficar dormindo. O André descreve isso até no Lar de Fabiano, na instituição, né, no plano do umbral, em que ele olhando lá aquelas gavetas, né, que eles faziam aquele tratamento lá com a Narcisa, aquela coisa tudo lá, e da Zenóbia, né, da Zenóbia, que até não vai aparecer no filme, você vai ver uma coisa engraçada, que na hora que ele desperta dois, ele sai louco, né? Não vamos segurar ele, não, deixa correr aí, quando eles cansar de correr, eles voltam, porque ninguém queria acordar, devido às responsabilidades dos seus atos. Né? Então, isso é importante entender. Então, ele fala assim, não adianta, né, que a gente vai falar assim, eu não errei tanto, mas a pergunta é, dá para viver lá no nosso lar? É uma pergunta boba, né? A gente nem vai para lá que aquilo não é nosso, né? A gente pertence aqui a Belo Horizonte, né? Mas, usando como referência espiritual, viver no nosso lar não é uma coisa fácil. Né? Para nós, não. Nós somos egoístas, nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos, né? Nós somos cheios de ambições. Aqui é um lugar onde não tem isso. Né? Lá ninguém tem ambição de ficar rico, ninguém quer explorar o outro, ninguém quer passar o outro para trás. Isso não é bom para a gente, não. A gente está querendo terra a terra e a gente é capaz de voltar muito rápido. Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, quando ele fala que nem todos dormiremos, isso é importante a gente entender. Até os espíritos brincam com a gente e falam assim, para de falar que o pessoal dorme, fala que desmaia. Né? Então, na hora que desencarna, sofre um desmaio. Né? Esse desmaio é mais rápido. Né? Então, por que a gente tem um desmaio? Porque o corpo cobra a nossa presença. Então, quando a gente tenta sair do corpo, é como se a gente tivesse 1000 mãos tentando segurar a gente. Né? Cada célula viva do nosso corpo sabe de antemão que se a gente deixar eles, eles vão morrer. Então, eles não querem que a gente abandone. Então, há umas centenas de mãos tentando nos segurar. Então, esse choque anímico faz com que a gente sinta esse desmaio e durma um pouquinho. Né? De preferência que não venhamos a ficar dormindo muito tempo. Então, ele fala, no momento, no abrir e fechar dos olhos, no ressoar de uma trombeta, no bom sentido, né? Figurado, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, a morte seria uma transformação que nós vamos sofrer de sermos mortais para nos tornarmos imortais. E a pergunta que eu faço, isso é ruim? Não foi a primeira coisa que nós ganhamos no Espiritismo, quando nós entramos, que foi a imortalidade?
E quando nós começamos a entender o Espiritismo, nós entendemos que nós somos seres imortais. Olha para você ver, foi a primeira coisa. Então a gente está lendo aqui, tanto no Evangelho como nesse capítulo de Paulo, exatamente isso. Neste momento, seremos transformados em seres mortais para seres imortais. Né? Então aí que está o X. Quanto tempo eu vou ficar do lado de lá? A pergunta é muito boa, né? Eu lembro, por exemplo, do livro Missionários da Luz, um texto que eu gostei muito, quando eu entendi, quando o André está estudando ali para fazer o processo de entender a reencarnação, que ele ia acompanhar a reencarnação do Segismundo, e ele encontra lá um texto muito interessante, aquele pessoal com aqueles canudos, né, andando com aqueles canudos, que seria o programa do corpo que iriam reencarnar. Então, um mapa reencarnatório. Então, eu estou escolhendo o corpo, o que ele vai ter, o que não vai ter, a forma que vai ter, as doenças que vai ter, tudo aquilo. E entre esses diálogos que lá no livro está, há um que o mentor fala com o... Vamos falar um nome lá qualquer, o Joaquim da vida, fala assim, vê se você volta como completista. Não sei se vocês lembram dessa frase lá. Vê se vocês voltam como completista. E o André, surpreso com aquela pergunta, falou, o que vem a ver, ou que vem a ser essa ideia de completista? E ele vai dizer uma coisa interessante. Completista é aquele que promete as coisas na Terra e fala assim, eu quero reencarnar, eu quero casar, quero ficar com minha esposa até ela morrer e eu morrer, eu quero ter 5 filhos, eu vou educar esses 5 filhos, eu quero ser técnico de eletrônica, eu vou cumprir minha função, eu vou ser enfermeiro, seja lá o que eu escolher. Então, tudo aquilo que eu programei, eu cumpro com fidelidade até o final. E aí ele fala a grande chave para nós. Aquele que chega aqui como completista não precisa reencarnar mais. Aí que está a chave. Por quê? Porque tem uma coisa engraçada, o Haroldo até fala assim, nós não somos muito autênticos, nós somos muito repetitivos, né? A gente não inventa pecado novo, a gente repete os pecados. Então, na hora que a gente vai reencarnar, ele vai falar assim, Jacino, você foi vaidoso, você foi orgulhoso, você foi nessa encarnação, né? Ele aponta as encarnações todas para nós e fala, você errou aqui nesse sentido, errou nesse sentido, errou, você foi, né, adúltero aqui, você foi isso aqui, mostra todos os nossos defeitos. Vamos falar que a gente teve 10 reencarnações que a gente foi adúltero. Se você não for adúltero nessa, a gente esquece os outros tudo. O resto tudo a gente esquece. Então é como se eles pegassem todos os nossos defeitos e julgassem tudo numa encarnação de que nós vamos passar por elas todas. Naquele plano de encarnação que nós estamos planejando, a gente pôs tudo ali com o auxílio dos espíritos que nós iríamos passar. Então, se a gente passar nessa encarnação como completista, seria que a gente conseguiu corrigir todos os nossos erros do passado. Olha que coisa bonita. Só que a gente chega aqui, a gente tinha que não fazer isso, a gente faz. A gente não podia fazer aquilo e faz, né? Repete os erros. Aí chega lá e fala assim, poxa, você não cumpriu, né? Era 5 filhos. Quando você teve 2, você desistiu? Ah, mas a vida era muito difícil, o custo de vida estava muito alto, como é que eu ia educar o povo? Você prometeu 5. Ficou faltando 3, né? Volta para o 3, né? Então, esse é o sentido que ele coloca lá, que às vezes a gente não entende muito, né? Ser completista parece uma coisa fácil, mas raramente a pessoa desencarna nessa condição. E aí Paulo começa a colocar isso, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É necessário. Então, quando eu começo a entender isso, né, que o pessoal pergunta para mim assim, você não tem medo de morrer? Eu falo, não tenho, mas eu tive uma decepção uma vez, eu cheguei a chorar de tristeza, porque eu achei que quando eu tivesse uma experiência de quase morte, eu ia morrer feliz. Juro para vocês que eu pensei nisso. Eu era espírita, né? Eu sou espírita. E quando eu sofri um acidente de barco lá em Cabo Frio, e na hora que eu vi que eu estava morrendo, eu lutei para ficar vivo, eu fiquei tão triste depois, né? É um instinto de conservação. Mas eu achei que quando chegasse uma hora, eu ia encarar com a maior tranquilidade, e não foi, né? Então, existe esse lado curioso da gente, né? Não sei quando vai ser na velhice, né? Lá para frente. Mas a gente vai pensando, né? Porque eu lembro, por exemplo, de um dos livros da Atanajudo também, no mesmo que eu mencionei,
da fisiologia da alma, que ele fala o seguinte: na hora que a pessoa está desencarnando, ele fala assim: vem, larga o corpo sozinho, tenha coragem, não deixa eu te ajudar a sair do corpo, saia sozinho. Quer dizer, olha que coisa fantástica, você vê que o corpo não está respondendo mais, você sair do corpo, olha para ver que coisa linda, né? A gente ainda não está nesse patamar. Então ele fala isso aqui no 53 para a gente entender, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorporabilidade. Ou seja, esse corpo que tem defeito, esse corpo que veio com os nossos defeitos, se transforme numa condição mais perfeita. Todos os meus vícios, todos os meus erros, eu vou largar, né? E é aquilo que a gente sempre estuda constantemente na Casa Espírita, chamada reforma íntima, né? Então, por dia eu estava falando com a minha irmã, assim, mas eu continuo insistindo no erro. Eu falei, auto-perdão, né? De vez em quando a gente aplica o auto-perdão para poder continuar. Porque a gente promete, eu não vou gritar mais, no outro dia você se pega gritando, eu não vou xingar um palavrão, no outro dia você está xingando. Eu prometo que eu não vou ficar com raiva, no outro dia você está com raiva. Você vai aplicando o auto-perdão e vai se policiando. É uma transformação. Se revestir da incorruptibilidade é se revestir da pureza espiritual. Eu tenho que ser uma pessoa que tenta imitar o Cristo. E é um trem complicado. Não é tão fácil. É fácil falar. Então ele fala isso. E que este corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, de então estará se cumprindo a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, a morte deixou de existir. Então, quando nós trazemos a ideia de que perda de parentes e entes queridos, o que a gente quer trazer é o seguinte: ninguém vai passar, como eu falei no início, sem essa experiência. E cada um terá suas experiências de todo grau, né? Então eu falo assim, já experimentei de tudo, né? Meu pai desencarnou por acidente de carro, eu tive cunhada, tive sobrinha, tive até filhos. Tudo foi complicado, mas passou, né? A gente superou tudo. Por quê? Porque a nossa crença na sobrevivência da alma e na imortalidade da nossa alma, ela é muito forte, porque não há dúvida na doutrina espírita a respeito disso, né? Então, quando eu vejo algumas pessoas que são espírita e que falam comigo assim, eu tenho medo de morrer, me dá uma tristeza, porque eu falo, pô, mas como é que você vai ter medo de morrer se você é espírita? Né? Eu vejo médiums, aí me assusta mais ainda, que psicografam, que sofrem a manifestação de espírito pela psicofonia, e quando você vai conversar com ele, eu tenho medo de morrer. Não dá para entender? Você não entendeu a coisa ainda não? Porque é importante que nós não tenhamos em nós nenhum pensamento contrário a isso. Não significa com isso que a gente vai antecipar a nossa morte. Pelo contrário, né? A vida é tão preciosa, eu falo que não é um probleminha da vida em si. É o tempo que a gente precisa para tomar posse da nossa vida. Porque quando nós reencarnamos, eu não sei se alguém já parou para pensar nisso, a gente reencarna como criança, a gente não sabe nem andar de novo, o corpo não sabe andar, não sabe falar, não sabe isso, não sabe ler, não sabe escrever, não sabe fazer conta de matemática. A gente vai lutando, aprendendo, não sei quantos anos na escola, para chegar lá pelos 20 e pouco. No meu tempo, 20 já dava, hoje não está dando, acho que é 40 agora. A gente sabia as coisas e falava, agora eu vou começar a viver. Né? Então, eu tomei posse da minha vida muito cedo, tudo bem. Mas com 20 anos, estava pronto, né? Agora, imagine eu reencarnar amanhã e ter que lutar 20 anos para poder tomar posse do corpo. Então, esse tempo é muito doloroso para o espírito. Então, é muito doído reencarnar. Então, quando a gente reencarna, o máximo de tempo possível, sendo útil a tudo aquilo que a gente puder. Ser pai, ser mãe, ser marido, ser filho, ser tudo. É a oportunidade que nós temos. E sermos o melhor possível. Essa é a função da nossa vida. Mas lembrando sempre que é o tempo que a gente precisa. Que na hora que não precisar mais, a gente vai embora. Né? Eu lembro quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma prece, falei, senhor, 50 anos tá bom, já, meus meninos já estão tudo grande, já estou tudo preparando para casar, o cara já estava casado na época. Se o senhor quiser me levar, eu vou ficar muito feliz. Ele não quis. Né? Então, estou aí.
Há pouco dia eu fiz uma pergunta a um espírito, falei que ele disse, e aí, até quando vai doer esse corpo? Ele falou assim, até 37. Baixei o facho e vou ficar quieto. Então, se é até 37, a gente vai até 37. E quando chegar a 37, vocês falam, fica mais 5, vamos fazer igual o Chico, né? O Chico um dia perguntou, mano, você não acha que está na hora de eu ir embora, não? E ele fala uma coisa para o Chico, às vezes a gente não pensa, Chico, você ainda está fazendo prece. Enquanto você estiver fazendo uma prece, fica aí. Né? Então, o mundo está precisando de alguém que ore, alguém que tem pensamentos positivos, alguém que esteja levando a palavra de amor, de consolo, de esperança. Então, a gente pode aplicar esse nosso tempo em ser útil ao outro, né? Ser exemplo. Porque a gente fala que é cristão, mas a gente deixa de ser exemplo. A gente esquece, por exemplo, aquela frase de Francisco de Assis, quando ele fala com os seus discípulos, né? Ide pela Europa pregar o Evangelho do Cristo. Se necessário for, use a palavra. O que ele quis falar? Seja exemplo. Né? A pessoa tem que olhar para mim e falar, o Gessino é uma pessoa sensata. E eu falo com o pessoal, porque eu sou espírita. Porque a doutrina espírita, ela tem uma coisa fantástica. Ela não me pune nada, não me cobra nada, não me proíbe nada. E quando eu paro para pensar, eu falo, ela me proíbe tudo, me condena tudo, não permite nada. Porque para ser espírita não é uma coisa tão simples. É abandonar a vida material, viver nela, como diz o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, viver no mundo, como se do mundo não fosse. Né? Eu estou aqui, eu estou sendo isto, mas eu não sou isso. Essa é a ideia desse assunto que a gente está colocando. Então, quando a gente tiver na nossa família pessoas desencarnando, se for jovem, lembra aquilo que ele está falando, às vezes é porque na soma das coisas era melhor. Outra hora também é porque a prova dele era muito pequena. Né? Eu não sei se vocês notam isso, às vezes a pessoa morre com 40, 45 anos, vem aquela avalanche de comentários, ele era gente boa, ele era educado, ele era gentil, era tudo isso. Né? Não desencarna velho, desencarna novo. Agora, quando a pessoa é muito ruim também, pelo amor de Deus, não desencarna de jeito nenhum. Né? A gente fala, vaso ruim não quebra. Quebra mesmo. E eu costumo brincar muito por uma coisa muito simples. O Chico disse um dia, qual o filho que a mãe mais trata bem? É o bom ou é o ruim? É o ruim. Né? O bom ela não trata. Para ver que os bons ficam revoltados. Só cuida dele que não vale nada. Né? Deus também é assim. Ele cuida muito bem das pessoas que mais precisam da vida, porque ele sabe que eles necessitam mais tempo do que nós, que já encontramos o nosso caminho. Então, acho que seria essa a ideia. Alguma dúvida, alguma pergunta? Ficou claro? Todo mundo sem medo de morrer? Ninguém respondeu, você viu, né? Mas é curioso falar isso. Não é que a gente não vai ter medo de morrer, porque o Livro dos Espíritos, quando ele pergunta isso, naquele capítulo que fala do temor da morte, ele fala que Deus, na sua sabedoria, deu a nós o instinto de conservação. Né? Então, esse instinto é que nos mantém vivo. Né? Por mais doente que a gente esteja, a gente quer ficar vivo. Né? Porque dentro de nós, se a gente não para pensar, a gente tem trilhões de seres vivos. Não é nem milhão, é trilhões de seres. Cada célula do nosso corpo é um ser vivo, em processo de formação, e que quer ficar vivo. Eles morrem, desencarnam, reencarnam, aquelas células do nosso corpo são as mesmas, que andam conosco há alguns milênios. Né? Então, nós temos que entender isso. Eles precisam de nós, nós gerenciamos o nosso corpo, porque ele nos garante a vida no corpo. Né? E enquanto ele tiver vitalidade, nós estaremos atrelhados a ele. Quando extinguir a vitalidade, eles mesmos vão nos expulsar com facilidade. Tá bom? Muita paz, muita luz a todos. Obrigado pela oportunidade. Que Jesus esteja no coração de todos. Tá? Muito bom a palestra, né, gente? O tema é um tema importante, interessante. E interessante é que quando eu estava dando uma lida também a respeito dessa passagem, fala perda dos entes queridos. Mas a gente poderia pensar que não é uma perda, né? É uma colocação, diríamos, no português, não tão bem colocada, porque a morte, ela é a passagem, é a continuidade, né? Então, para o espírito, né, é um até breve,
nós vamos ter outras oportunidades de reencontrar. E como foi dito aqui pelo nosso irmão, aquilo que nós plantarmos na nossa caminhada é o que nós vamos colher do outro lado. Então, tudo de bom que a gente puder fazer nessa nossa caminhada, nós estamos fazendo em nosso próprio favor, né? O outro tem sido justamente a nossa âncora, né? Tem sido o nosso pedestal que vai nos permitir, né, uma caminhada mais tranquila. Claro que quando a gente pede a Deus paciência, né, a gente às vezes pensa errado na forma de receber, mas Ele entrega para a gente justamente aquilo que a gente precisa. Então, quando a gente fala de perda, eu vejo que a doutrina dos Espíritos, ela traz um ensinamento muito importante para nós, para a gente aprender a lidar com a perda do outro, mas é que a gente precisa treinar também com a nossa própria perda, porque a gente está aprendendo, né, a lidar com aqueles que se vão, mas nós temos também a aprender a lidar que um dia a gente vai precisar de partir, né? E é um momento que, às vezes, a gente não está tão preparado, né? Nós, espíritas, ainda não podemos falar 100%, né? Não tenho medo da morte, eu já estou preparado. Porque na hora, o próprio amigo nosso aí disse, na hora que a situação acontece, a gente ainda bate um pouquinho de desespero na nossa caminhada aí. Mas que o estudo, né, que o Espiritismo abra essa luz para nós, que nós possamos realmente, a cada dia, né, esforçar um pouquinho mais nesse conhecimento, para que a gente possa ir treinando e, se Deus quiser, quando chegar a nossa boa hora, lá estejamos prontos para nos despedir. Agradecendo aqui o Gessino, né, em nome da casa, um tema muito interessante pela contribuição que ele nos trouxe, e contando que uma nova oportunidade, se Deus assim permitir, ele vai nos trazer mais algum tema importante. Nós vamos fazer a prece de encerramento, despedindo aí dos nossos irmãos que estão online, para que nós possamos passar aí alguns recadinhos. Senhor Jesus, amigos espirituais, mentores desta casa, neste momento de vibração fraterna, agradecemos a oportunidade pelo assunto aqui trazido pelo nosso irmão Gersino, que veio acalantar, que veio brilhar os nossos conhecimentos, que possamos nesse momento levarmos o nosso pensamento de gratidão ao mundo espiritual, para que os nossos entes, todos aqueles que já se encontram no mundo espiritual, que antecederam, né, a nossa caminhada, possam receber essas vibrações de amor, de bondade, lembrando que nós temos tido muitas dificuldades aqui no nosso planeta, mas que possamos ter a consciência de vibrarmos amor, vibrarmos boas energias, para que os nossos irmãos que lá se encontram não fiquem atormentados com as nossas situações que aqui nos encontramos, e que possamos, no nosso caminhar, estarmos prontos para reencontrá-los quando lá chegarmos. Obrigado, fique com Deus e até a próxima oportunidade.